Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes. Pensem numa felicidade, numa gratidão eu estar de volta aqui no Portal do Holanda. Agradeço ao seu Raimundo Holanda, ao Paulo Rabelo, ao André que está aqui nos bastidores comigo na produção. Gente, eu estou muito feliz. É uma felicidade imensa poder falar sobre saúde, poder falar, fazer saúde e com que outras pessoas também escutem essa nossa programação. E hoje eu vou falar, sabe o quê? Canetas emagrecedoras. Mas antes de eu falar canetas emagrecedoras, a gente não pode deixar de associar canetas emagrecedoras à obesidade. Pasmem vocês que nós temos hoje um percentual de 64,7% de mulheres acima do peso aqui em Manaus. Já pensou? Esse número é muito grande. E 47% de pessoas obesas, então é um número gritante no ranking de obesidade no Brasil todo. Pensem que vocês, muita gente vai atrás de especialistas, de academias para saber o que pode fazer, o que eles podem mudar no estilo de vida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil mesmo, porque muitas vezes tem que fazer exercício físico, troca de alimentação, usar as canetas, usar determinados medicamentos e também fazer com que ele tenha uma qualidade de vida, uma sobrevida maior. Então, gente, eu não poderia falar sobre as canetas sem dizer tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil e aqui em Manaus. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, as canetas são ótimas, maravilhosas, são, mas precisam de atenção, precisa de controle médico, precisa de uma atenção maior, que a gente não sabe quais os perigos por trás dessas canetas maravilhosas. Inclusive, hoje a AMS, eu não estou fazendo propaganda, mas está hoje, segunda-feira, o lançamento da primeira caneta brasileira para emagrecimento. E sobre este assunto, eu pedi a doutora Milene Guirado, ela é especialista em emagrecimento aqui em Manaus, para falar um pouquinho sobre o assunto. Quais os benefícios da caneta? Quais os malefícios da caneta? Quem pode usar? É seguro usar essa caneta? E aí, a doutora Milene vai falar um pouco sobre isso para que a gente tenha certeza absoluta do que a gente está fazendo com o nosso corpo. Solta aí, produção. Olá, Ednilza Guedes, tudo bem? Agradeço a participação no quadro Leia a Bula. É uma satisfação enorme poder contribuir num tema tão interessante e tão necessário, que é o uso das canetinhas no processo de emagrecimento. E falando das canetinhas emagrecedoras, quais são os benefícios e os malefícios dessas canetinhas? Bom, os benefícios são bem evidentes. A perda de peso, ela traz com ela muitos benefícios para a saúde. Então, a gente aqui está falando da estética, que melhora, e a gente está falando de doenças que começam a melhorar ou até mesmo entrar em remissão. Como, por exemplo, pré-diabetes, o diabetes, esteatose hepática, entre várias outras. Lembrando que também as canetinhas elas também reduzem o risco cardiovascular. E o que é isso? É o risco de evoluir com eventos como infarto, AVC, que podem levar ao óbito em última instância. E além disso, as canetinhas também mostraram, num estudo mais recente, que elas diminuem o risco da incidência de vários tipos de câncer. Ou seja, os benefícios são inúmeros, mas também temos malefícios. Não é para qualquer um, não é para usar de qualquer forma. Os malefícios eles podem surgir principalmente se a pessoa usa por conta própria, da cabeça dela, do jeito que ela bem entende. Então, os malefícios podem vir como sintomas como náusea, vômitos, desidratação grave, tendo que ser muitas das vezes hospitalizados para tratar de distúrbios hidroeletrolíticos. E outra coisa que pode acontecer também, num quadro mais grave, seria o surgimento de uma pancreatite aguda, que, como a gente sabe, é um quadro grave que pode, inclusive, levar a óbito. Então, não é para usar por conta própria. É necessário um acompanhamento com um médico especialista
especialista em emagrecimento. Mas, via de regra, quem que deve usar? Quem que tem indicação de usar essas canetinhas? Então, pacientes que têm obesidade, pacientes que têm sobrepeso, principalmente se elas têm alguma comorbidade associada, são pessoas que terão um benefício muito bom com o uso dessas canetinhas. E aqueles pacientes que têm até um IMC considerado bom, IMC normal, mas que quando a gente vai avaliar no exame, como a bioimpedância, tem lá um excesso de gordura visceral, que é aquela gordura inflamatória. Esses pacientes também são bons candidatos a usar essa canetinha. E é seguro o uso das medicações? Essas medicações, a gente pode dizer que elas são relativamente seguras. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui de uma medicação. E não existe nenhuma medicação no mundo que seja 100% segura. Sempre pode acontecer de surgir um efeito colateral ou outro em algum paciente. Mas é importante frisar aqui que são medicações que devem ser usadas com acompanhamento do médico especialista em emagrecimento, porque os efeitos colaterais podem surgir e eles podem ser desde efeitos leves, uma náusea à toa, a efeitos extremamente graves, podendo levar até mesmo a uma hospitalização de urgência, com risco inclusive de óbito. Então, isso não é brincadeira, é um medicamento e deve ser usado com orientação médica. E quem realmente pode fazer uso dessas canetas? Na verdade, aquela pessoa que não tiver contraindicação pode usar essas canetinhas. Mas será que deve? Será que essas canetinhas são realmente a melhor opção para esse paciente? Isso é uma questão que deve ser avaliada com o médico e sempre individualizada. Porque cada pessoa tem uma alteração específica, tem um mecanismo específico que leva ao ganho de peso. Então, nem sempre a canetinha vai ser a melhor escolha para esse paciente. Então, esse negócio de sair usando por conta própria, às vezes é dar um tiro no pé. Você não está se ajudando, você está aí gastando o seu dinheiro por uma medicação que não vai trazer o melhor resultado para você. Olá, Ednilson. Olha aí, gente, vocês viram como é importante esse recadinho que a doutora Milene Guirado deixou? Ela é especialista em emagrecimento, então ela faz a coisa como deve ser feita. Não adianta você usar a caneta de qualquer maneira, não adianta você usar outro medicamento para diabetes tipo 2, para obesidade, de qualquer maneira. Você tem que ter o acompanhamento e precisa ter alguém te orientando todo o tempo, senão há um risco de morte. Não só com as canetas, mas também com outros medicamentos que você quer fazer. Então, nós trouxemos este assunto porque está uma febre e a gente está alertando, então você não pode dizer que não foi alertado sobre isso. Então eu quero que vocês me acompanhem toda segunda e quarta-feira no Portal do Holanda às 14 horas e sigam as redes sociais do Portal do Holanda e @ednilson Guedes Pharma. Gratidão!